Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Militar do Sergipe, nós iremos trabalhar hoje mais uma disciplina, hoje dentro aqui da disciplina de Direito Administrativo, certo? Então, hoje eu trouxe aqui 10 questões para nós resolvermos, em cima aqui do tema, ó, princípios do direito administrativo, certo? Então, se você está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Sergipe ou deseja iniciar sua preparação, fica aqui conosco que nós vamos te ajudar aqui com muito conteúdo para esse concurso, certo? Então, toda semana nós estamos trazendo vídeo novo aqui no nosso canal para PMs, exclusivamente para PM do Sergipe, certo? Então, nós começamos aí nosso projeto rumo a PMSE, certo? Espero aí ajudar vocês, certo? Pedimos aí em troca que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com outros alunos para que nós possamos aí fortalecer o nosso projeto, certo? Vou pedir a vocês que também deixem aquele like aqui no vídeo, coloque aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? E vamos hoje trabalhar aqui mais um vídeo focando no nosso concurso aí da PM, beleza? Pessoal, antes de iniciar nossas questões, ó, eu quero deixar para vocês aqui o lançamento do VAD Concurso, material aí atualizado, super indico aí material para você que está se preparando para PM Sergipe, certo? Você vai receber aqui o combo, ó, Vadimeco mais caderno de questões focado neste concurso, beleza? O Vadimeco aqui vai abordar aí todas as leis do seu edital, certo? Abordando aí toda a parte de leis de forma atualizada, compilada, material já atualizado 2024, com diversas súmulas, macetes de concurso, espaço para anotação, material bem organizado, perfeito para você. E você vai receber também um caderno ó, com 1.250 questões, focando na nossa banca IBFC, que foi a última banca aqui contratada para o concurso da Polícia Militar do Sergipe, certo? Abordando em todas as disciplinas do seu edital. Então o material está bem organizadinho, o nosso combo, certo? E o melhor de tudo, ó, a atualização pós-edital sem custos. Então, professor, eu comprei o material, mudou a banca foi IDECAM, foi Sebrae, foi FGV, pronto. Você vai continuar com esse material e você vai receber outro combo atualizado conforme o edital que sair, certo? Lembrando que esse edital tem previsão aí de sair agora, nesse mês de setembro, mais tardar aí o próximo mês, certo? Então fiquem atentos, é hora de vocês iniciar os estudos aqui, como se o edital já estivesse aberto, certo? Para isso, nós estaremos trazendo toda semana conteúdo para vocês aqui de forma gratuita. E se você quer melhorar mais ainda essa sua preparação, pega esse combo aqui para você que vai ajudar bastante aí nos estudos de vocês. O material está num preço super acessível, eu garanto a vocês. Confere aqui, ó, deixei o link na descrição desse vídeo, vocês vão lá, acessem o site e vão conferir o valor desse material, vocês vão ver que vai valer a pena. Material super acessível, ou se você preferir, fala comigo lá no WhatsApp também, eu deixei o link do WhatsApp. E outra coisa para vocês, outra ferramenta que vai ajudar bastante vocês, eu deixei também aqui o link do nosso grupo, certo? O GP, ó, rumo a PMC Sergipe, certo? Deixei aqui no link da descrição também o link para vocês entrarem, certo? Nesse grupo aqui, lá vocês vão ficar vendo todo o nosso cronograma de aulas, notícias sobre esse concurso. Passo para vocês lá o edital verticalizado, tudo organizadinho. Qualquer informação mais importante a gente vai estar compartilhando com vocês lá, certo? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões, hoje abordando o tema princípios do direito administrativo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Questão número 1 em tela, ó, diz o seguinte: dentre os princípios da administração pública, assinala a alternativa incorreta. Então vamos lá, nós vamos marcar aqui nossa alternativa errada com relação aos princípios da administração pública. Pessoal, já de antemão, quero deixar aqui para vocês que esse é um tema bem fácil, certo? Se você já vem estudando para os concursos policiais, vocês vão gabaritar tranquilamente essas 10 questões. Mas, se você está iniciando agora a sua vida de estudos para os concursos públicos, não se preocupe, que ao final dessas 10 questões, eu tenho certeza que você vai ficar hábil a acertar qualquer questão aí sobre esse tema, certo? Então, garanto a vocês que depois dessa aula aqui, vocês vão, ó, matar aqui esse tema, já é um tema matado do edital de vocês, e vocês vão ficar já preparados para gabaritar todas as questões a respeito desse tema, beleza? Então, vejam só, qual a alternativa aqui que está incorreta? A letra A diz legalidade, B, impessoalidade, C, eficiência, D, publicidade e E, imoralidade. Pessoal, então vamos lá. Eu vou trazer aqui um velho e conhecido mnemônico no mundo de concursos públicos a respeito dos princípios da administração pública. É o velho e conhecido, ó, LIMP, certo? LIMP. São esses 5 princípios aqui da nossa administração pública, conforme versa aí os princípios da administração pública são esses 5, certo? Nesse contexto aí, toda a administração
pública, ela direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses 5 aqui são os conhecidos, ó, LIMP, beleza? Então, eu vou trazer aqui um velho resumo de cada um desses aqui, certo? Mas para fechar aqui o gabarito da nossa questão, você já deu para perceber que, ó, é o princípio correto aqui é moralidade e não imoralidade, como trouxe na nossa alternativa, letra E, certo? Então, já gabarito aqui, ó, da nossa alternativa, nossa questão número 1, alternativa letra E, certo? Alternativa incorreta, não é moralidade e sim moralidade, certo? Então, ainda fica aqui com a gente, não passa para a próxima questão. Eu vou trazer aqui um resumo de um conceito geral de cada princípio desse para você já ter um embasamento e você não errar nenhuma questão dessas que eu vou trazer logo em breve, certo? Então vejam só, quando nós falamos aqui do princípio da legalidade, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Primeiro princípio da legalidade é aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que na relação administrativa, a vontade da administração pública é a que decorre da lei, certo? Então, segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, quando você vê lá a questão do princípio da legalidade, você tem essa ligação com a lei, que tem que estar de conformidade com a lei. Essa aí é a palavra-chave. Quando nós falamos, por sua vez, do princípio da impessoalidade, certo? Nosso segundo princípio aqui, este é o princípio que estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa, certo? Significa que a administração, ela não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Então, vocês vejam só, palavra-chave aqui, não beneficiar nenhuma pessoa, e sim o interesse público que deve ser norteado aí o comportamento, certo? Então, essa é aquela chave da impessoalidade. Quando nós falarmos aqui de moralidade, certo? É o nosso terceiro princípio. Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios da justiça e da equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa, certo? Então, chave da questão. Quando você vê que está ofendendo aí a honestidade, princípio de justiça, equidade, certo? Falou aí de honestidade, equidade, justiça, bons costumes, ofendeu isso aí, então aí quebra o princípio da moralidade, perfeito? Quando nós falamos aqui do princípio da publicidade, nosso quarto princípio, o princípio da publicidade, que vem agora inserido, né, que está inserido lá no nosso artigo 37 também da Constituição, exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilos previstos em lei, certo? Então, ou seja, em resumo, o princípio da publicidade é aquilo que é a divulgação dos atos aí da administração pública. Os atos da administração pública eles têm que ser públicos, certo? De conhecimento de todos. Então, essa aí a chave desse quarto princípio. E, por fim, quando falamos do princípio da eficiência, o nosso quinto princípio, este princípio da eficiência ele apresenta, na realidade, dois aspectos, certo? Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados, e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, certo? Também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Então, vejam só, quando falamos do princípio da eficiência, vocês têm essa ligação aí de organização, de disciplina, de estruturação, de um melhor desempenho, certo? Então, essas aí as palavras-chave para o princípio da eficiência. Então, fechando aqui o nosso resumo dos princípios da administração pública, vocês vão ficar aí, ó, mais com melhor suporte aí para poder resolver as próximas questões. Então, me alonguei um pouco nessa primeira questão, mas para vocês aí ter um melhor suporte nas próximas questões, certo? Então, gabarito nossa primeira questão, letra E, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. A respeito dos princípios regentes da administração pública, analisa as afirmativas abaixo. Então, vamos lá, trouxemos aqui 3 afirmativas, vamos analisá-las aqui de uma a uma. A nossa primeira alternativa diz: a despeito do princípio da supremacia do interesse público, os contratos administrativos não diferem daqueles firmados entre particulares, sendo vedada a administração pública incluir cláusulas de modificação ou rescisão unilateral em seus contratos. E aí, pessoal, vejam só. Ó, em verdade,
os contratos administrativos são diferentes dos contratos firmados por particulares. Isso porque, dado o princípio da supremacia do interesse público, a administração pública detém em seu favor a presença de cláusulas exorbitantes, dentre as quais a modificação ou a rescisão unilateral em seus contratos. Então, vejam só, falando aqui do princípio da supremacia do interesse público. Então, a alternativa aqui está incorreta. Alternativa incorreta, certo? Ela detém em seu favor a presença de cláusulas exorbitantes, dentre as quais a modificação ou rescisão unilateral em seus contratos, certo? Então, alternativa 1 aqui, ó, incorreta, beleza? A nossa alternativa 2 diz assim: o princípio da indisponibilidade do interesse público serve para limitar a atuação do agente público, relevando-se um contrapeso à superioridade derivada do princípio da supremacia do interesse público. Pessoal, perfeito. Realmente, de certa maneira, o princípio da indisponibilidade limita a atuação do agente público, sendo com um contrapeso à supremacia do interesse público e, por essa razão, andam juntos, certo? Então, alternativa 2, incorretas. Beleza? Perdão, alternativa 2 corretas. A nossa alternativa 3 diz assim: o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações aos interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Perfeito, certo? É o que eu já tinha explicado aqui, esse princípio da impessoalidade, certo? Ele vai falar aí justamente disso aqui, ó, considerar qualquer inclinação, interesse pessoais, próprios ou de terceiro. Então, alternativa 3, correta. Vejam, senhores, que esses dois princípios aqui, eles são princípios implícitos da nossa administração. Aqueles princípios da questão número 1, eles são princípios expressos, certo? Então, nós vamos trabalhar também esses princípios aqui implícitos da nossa administração. Então, fiquem atentos aqui aos nossos conceitos, certo? Então, nós ficamos aqui com a alternativa 2 e 3 corretas, sendo assim, gabarito da nossa questão número 2, letra C, perfeito? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó, questão aqui bem tranquila, vai dar para vocês gabaritar ela com aquela explicação da nossa questão número 1. Ela diz assim: dentre os princípios da administração pública, assinala a alternativa que apresenta aquele que tem relação com o consumo adequado dos insumos utilizados em um processo. Ó, prestem atenção nisso aqui, ó. Consumo adequado dos insumos utilizados em um processo. Aí eu vou explicar bem direitinho, vocês não vão errar questões que vocês fizerem aí posteriormente, certo? Sejam aqui, sejam em provas, certo? Não se preocupe vocês errarem a questão. A hora de errar é agora, certo? Mas fiquem atentos aos comentários aqui do professor, as dicas que eu vou dando, porque aí, aqui sim, a partir daí, vocês, quando forem fazer questões a respeito desse tema lá na frente, vocês não vão errar de jeito nenhum, certo? Então, falando aqui, ó, que tem relação com o consumo adequado dos insumos utilizados em um processo. Aí veio falando que princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Pessoal, vamos lá. De cara aqui já dá para assim você excluir alguns princípios. Ó, impessoalidade, conforme lá o conceito que eu já dei a vocês, certo? O princípio também da moralidade e princípio de publicidade. Falou aqui de consumo adequado dos insumos utilizados em um processo. Aí você fica, será que é princípio da legalidade? Isso aqui tem que estar de acordo com a lei ou é princípio da eficiência? Então vejam só, gabarito da nossa questão número 3 é esse aqui, ó, letra D, princípio da eficiência, certo? Então vejam só, a questão versa sobre os princípios da administração pública, né? Então, nesse contexto, a relação com o consumo adequado dos insumos utilizados em um processo decorre do princípio da eficiência, certo? Então vejam só, observe que o princípio da eficiência, ele busca o quê? Lembra que eu falei? Otimizar o aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise de custos e benefícios correspondentes, independentemente de critérios políticos, certo? Então, vejam só, quando falamos aí em otimização, certo? Aproveitamento dos recursos públicos, certo? O melhor desempenho, nós estamos falando aí de princípio da eficiência, perfeito? Então, alternativa correta, letra D, gabarito da nossa questão número 3. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. Ó. Sobre princípios expressos da administração pública, princípio da, aí abriu a lacuna aqui, ó, certo? Abriu a lacuna. Dispõe a conduta do administrador, pois deverá seguir de forma ética e profissional. Então, em resumo aqui, a questão quer saber, ó, qual princípio vai estar conforme isso aqui, ó. Em o administrador agir de forma ética e profissional. Então, assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Letra A trouxe legalidade, B, moralidade, C, publicidade, D, eficiência ou E, impessoalidade. E aí, pessoal, qual dos princípios aí vai estar relacionado com isso aqui, ó? Ética e
profissional, de forma ética e profissional. Pessoal, quando falamos aqui que o administrador ele deverá seguir de forma ética e profissional, estamos falando aí do princípio da moralidade. Esse princípio da moralidade ele exige que a conduta do administrador público seja ética e profissional, indo além da simples legalidade, certo? Esse princípio orienta que as ações da administração pública não sejam apenas legais, mas também moralmente aceitáveis, refletindo os padrões éticos de honestidade e probidade administrativa, certo? Então fica atento. Falou de ética, profissionalismo, honestidade, equidade. Estamos falando aí do princípio da moralidade, perfeito? Então, a alternativa correta da nossa questão número 4, letra B, gabarito aqui da nossa questão, perfeito? Então, alternativa aqui, letra B, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. São princípios relacionados às estruturas organizacionais e institucionais. Então, trouxe aqui, ó, confiança, legalidade, impessoalidade e moralidade. Então, assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Pessoal, então, a questão aqui bem simples, né? Vejam só, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de, lembrando lá, mais uma vez, isso mesmo, LIMP, certo? O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui, ó, confiança, negativo, ele não está inserido aqui nesses princípios, então, alternativa aqui, falso. Legalidade, verdadeiro, impessoalidade também verdadeiro e moralidade, verdadeiro. Então, nós ficamos com a seguinte sequência, F, V, 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 gabarito da nossa questão, letra B, ó, F, V, V, certo? Então, aí, questão bem simples, viu aí que só com o mnemônico LIMP já deu para vocês acertarem aí essa questão. Então, viu aí como é bem fácil, após a explicação, eles vão trazer aí diversas outras palavrinhas para confundir vocês nesses princípios, certo? Mas fiquem atentos, note aí o LIMP, coloque aí as principais palavras-chave de cada princípio desse, vocês não vão errar nenhuma questão, certo? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. A administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante do exposto, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá, assinalar aqui nossa alternativa errada. Então, vejam só que aqui já vai trazer os conceitos de cada princípio, certo? Então, viu a importância daquele nosso primeiro comentário, na questão número 1. Então, vejam só, a letra A diz assim, princípio da impessoalidade. Então, veja só, determina que o agente público deve ter sua conduta orientada para o interesse público, em detrimento aos seus interesses particulares, próprios ou de terceiros. Perfeito. Ó, correto aqui, letra A, certo? Está aí perfeito, como lá o conceito que eu já trouxe para vocês. Então, falando de pessoalidade, ele tem que ser orientado aí, certo? Conforme o interesse público, certo? Em detrimento dos seus interesses particulares, que deve prevalecer o interesse público, independente dos seus próprios interesses ou de terceiros, certo? Então, a letra A está correta. A letra B diz assim, ó, o princípio da eficiência se refere ao consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. O mal servidor, analisado anualmente, fica protegido sob esse princípio, não podendo ser exonerado. Pessoal, vamos lá. Alternativa aqui errada, certo? Logo aqui já o gabarito da nossa questão número 6. Vejam só, muito pelo contrário, o princípio da eficiência serve, dentre outras coisas, de base para a exoneração de servidores não aprovados no exame de desempenho. Então, vejam só, o princípio da eficiência refere aos consumos adequados dos insumos utilizados em determinado processo. Perfeito, mas falar que o mau servidor, analisado anualmente, aqueles exames de desempenho, fica protegido sob esse princípio negativo, muito pelo contrário. Esse princípio da eficiência ele vai dar embasamento justamente para aprovar ou não o servidor nesse processo aí desses exames de desempenho, perfeito? Então, alternativa aqui, ó, letra B, incorreta, certo? Sendo gabarito da nossa questão número 6. A letra C diz assim, ó, moralidade, princípio da moralidade. Ó, no que se refere ao princípio da administração pública, diz respeito ao bom comportamento, perfeito, do administrador através da escolha de resultados que gerem um maior ganho para a coletividade. Show! E a letra D diz, o princípio da publicidade visa garantir que os atos administrativos sejam levados a conhecimento público. Show, perfeito aqui, também correto. Então, nossa alternativa incorreta, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Ó. Então, a questão número 7 vai ser da seguinte forma. Ela trouxe aqui uma lacuna, onde nós devemos preencher conforme o contexto. Ó. Então, tal princípio significa que o agente público deve agir em conformidade com a lei,
fazendo estritamente o que esta determina. Pessoal, então eu já aqui trouxe a palavra-chave, ó. Conformidade com a lei. Viu aí como é bem fácil? Depois que eu trago os conceitos e as palavras-chave. Então vocês escrevam aí num papelzinho, façam um mnemônico limpo, coloquem ao lado de cada princípio as palavras-chave e vocês não vão errar, certo? Então, cada momento aqui que vocês vão fazendo as questões, vocês pegam cada palavrazinha-chave ali que você acha que mais se identificou com aquele princípio, pronto, ficou feito seu resumo. Certo? Então, assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E trouxe aqui, ó, letra A, legalidade, B, impessoalidade, C, moralidade, D, impessoalidade. Então, vejam só, alternativa correta, letra A, legalidade. Então, falamos aqui que está de conformidade com a lei, fazendo estritamente o que esta determina. É o princípio da legalidade, certo? Alternativa aqui correta, letra A, gabarito nossa questão número 7. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Assinala a alternativa que apresenta qual princípio da administração pública torna efeito o Estado democrático, uma vez que traz limitações ao administrador público, impondo-lhe a estrita observância à norma legal, norteando sua atuação de maneira que reprime abusos e autoritarismos, objetivando o atendimento da coletividade. E aí, senhores, aí trouxe aqui, ó, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, o princípio da publicidade. Então, vejam só, fica atento, ó. Então, veja só, uma vez que traz limitações à administração pública, impondo estrita observância ao que? A norma legal, norteando sua atuação, de maneira que reprime abusos e autoritarismo, objetivando, ó, o atendimento da coletividade. Pessoal, então vamos lá. Gabarito nossa questão número 8, isso mesmo, letra A, princípio da legalidade. Então, mais uma vez aqui falando do princípio da legalidade, inclusive aqui é um dos princípios mais cobrados em questões, certo? Então, revisão geral. O princípio da legalidade quer dizer que a administração pública só poderá fazer o que a lei permitir ou determinar. Então, a administração aí, ela não poderá agir sem a permissão da lei, ou criar direitos ou deveres novos por meio de mero ato administrativo comum, por exemplo, um decreto, por exemplo. Assim, toda a atuação da administração pública está pautada na lei, tendo a administração que respeitar a estrita observância na norma legal, certo? Isso aí vai reprimir, ó, abusos, autoritarismo, certo? Vai proteger o direito aqui da coletividade, certo? Então, alternativa correta, letra A, gabarito da nossa questão número 8. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. Questão aqui já um pouco mais complexa, mas vamos ter atenção aqui e ler, ó. Analise o texto abaixo, adaptado da obra de Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, diz assim, ó, dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, decorre, dentre outros, o da, aí aqui, ó, lacunazinha, concernente à ideia de descentralização administrativa. Ó, prestem atenção, pessoal, vai decorrer aqui do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Qual é esse princípio que decorre desses outros princípios? Então, vejam só, eu trouxe aqui, ó. Quando o Estado cria pessoas jurídicas, públicas, administrativas, as autarquias, como forma de descentralizar a prestação de serviço público, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei. Isto precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos. Embora esse princípio seja normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas jurídicas instituídas por lei para integrar a administração pública indireta. Então, assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A letra A, trouxe, autotutela, B, presunção de legitimidade ou de veracidade, letra C, especialidade, ou letra D, hierarquia. E aí, pessoal, quais dos princípios aqui vai preencher corretamente a lacuna? Pessoal, gabarito da nossa questão número 9, ó, letra C, isso mesmo. Então, você marcou aqui a letra C, você acertou. É o princípio da especialidade, certo? Então, aí dos princípios, vejam só, vou trazer aqui a explicação, ó, dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, como trouxe aqui, decorre, dentre outros, o da especialidade, certo? Com concernente aí a ideia de descentralização administrativa. Então, quando o Estado ele cria pessoas jurídicas públicas administrativas, né, que é as autarquias, como forma de descentralizar a prestação de serviço público, com vista à especialização de função, certo? A lei
que cria a entidade e estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se do objetivo definido na lei, isto precisamente pelo fato de não terem livre disponibilidade dos interesses públicos, certo? Então, ao analisar aqui a nossa alternativa, note que a lacuna ia ser preenchida pelo enunciado é corretamente preenchida com o que traz nossa alternativa letra C, especialidade. Então, fiquem atentos, ó. Aí, em cima de tudo isso aqui, de todo esse contexto, fica atento só nisso aqui, ó. Legalidade e disponibilidade do interesse público, decorre aqui, ó, o princípio da especialidade, certo? Que concerne a ideia de descentralização da administração pública, certo? Que aí ele vai trazer isso aqui, ó, que é quando cria pessoas jurídicas, descentralização, beleza? Então, alternativa correta, letra C, gabarito nossa questão número 9. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, só antes de finalizarmos aqui a nossa bateria de questões, já vamos fazer nossa última questão. Lembrando que nosso material está disponível para vocês. Clica no link aqui da descrição desse vídeo, você vai ter acesso lá no site, ou se preferir, fala comigo no WhatsApp, perfeito? Então, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e se inscreve no canal, certo? Não se esqueça aí, sobretudo, de se inscrever no nosso canal, perfeito? Então, vamos fechar, fazer nossa última questão agora. Pessoal, vamos lá, chegando aqui na nossa última questão, certo? Espero que todos estejam gabaritando, perfeito? Vamos fechar aqui nossa questão com chave de ouro. Ela diz assim, ó, dentre os princípios da administração pública está a impessoalidade, que deve orientar a conduta do agente público para o interesse público em detrimento a interesses particulares. Isso garante que quem estiver em situação idêntica terá o mesmo tratamento, ou seja, assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ó, trouxe aqui uma lacunazinha, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o princípio vai estar aqui. Aí trouxe autonomia, anomia, bonomia, isonomia ou taxonomia. Então, vejam só, quais os princípios aqui, ó, vai estar relacionado com o contexto em questão. Então, fique atento, ó. Falou aqui em situação idêntica. Terá o mesmo tratamento. Nós estamos falando de princípio de quê? Da isonomia. Perfeito. Então, gabarito nossa questão número 10, letra D, princípio da isonomia. Então, vejam só que o princípio da isonomia, ele é preceito fundamental do ordenamento jurídico, que impõe o legislador e a administração pública o dever de dispensar tratamento igual ao administrados que se encontram em situação equivalente. Então, existe desse modo uma igualdade na lei perante a lei. Atos administrativos e leis não podem desatender a esse imperativo de tratamento uniforme, certo? Então, quando falamos aqui, ó, de situações idênticas, mesmos direitos, igualdade, mesmo tratamento, nós estamos falando do princípio da isonomia. Então, pessoal, perfeito aqui, finalizando mais uma bateria de questões para você, focando no nosso concurso da Polícia Militar do Sergipe, certo? Minha gratidão a todos vocês que chegaram até o final. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.